Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, à nossa aula de Direito Processual Civil. É sempre, né, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, tá, gente? Eu quero dizer, assim, da minha felicidade, né, de poder estar aqui, sempre partilhando conhecimento, aprendendo com vocês. E hoje nós vamos iniciar uma discussão bem importante, né? O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar duas situações. Primeiro, as questões das disposições gerais ligadas ao processo de execução, e nós também depois vamos, ao final, fazer o sorteio das atividades nas quais quem não tem grupo, não tem organização para na semana que vem, tá? A gente desenvolver o nosso trabalho, desenvolver o nosso título executivo extrajudicial. Agora, neste momento, nós só estamos trabalhando com títulos executivos extrajudiciais. Depois, na sequência, nós trabalhamos com cumprimento de sentença. Qual é a diferença entre execução, processo de execução e cumprimento de sentença? Isso até nós trabalhamos na semana passada. O processo de execução, eu falo quando eu estou trabalhando com título executivo extrajudicial. O que são os títulos executivos extrajudiciais? Aqueles descritos na lei, tá? Então, nós vimos na semana passada que eu não posso criar um título executivo extrajudicial. O título executivo, ele é estabelecido pela lei. Então, sempre que a gente for falar em qualquer título executivo extrajudicial, nós vamos falar do artigo 784 do CPC, tá, gente? Então, nós vamos lá no artigo 784, tá? 784, e ele vai fazer uma lista, tá? Quais são os mais conhecidos? Nota promissória, o cheque, que hoje reduziu o uso do cheque, mas tem muita gente que ainda continua sendo utilizado, escritura pública, ou um documento público assinado pelo devedor, documento particular, que nós vimos na semana passada, assinado pelo devedor e por testemunhas, tá? Instrumento de transação referendado, né, pelo Ministério Público. Também o contrato garantido por hipoteca, são aqueles, o outro direito real de garantia, então, ou aquele garantido por caução, o contrato de seguro de vida em caso de morte, o crédito também decorrente de foro ou e laudêmio, que a gente vai ver o que são essas situações, o crédito documentalmente comprovado, tá? Né, fruto de aluguel de imóvel, tá? Os encargos, acessórios, taxas, despesas de condomínio, a certidão de dívida da fazenda, tanto da União como dos estados, como dos municípios, tá, gente? Inscritos na forma da lei. Então, aqui nós estamos vendo que a execução, de um modo em geral, ela se dá de que forma, gente? Apenas de forma atípica. O que eu quero dizer apenas de forma atípica? Aquilo que está na lei, então o título executivo eu não posso criar, tá? E o título judicial, daí eu não falo de processo de execução. Quando eu tenho uma sentença transitada em julgado, eu falo de cumprimento de sentença, e esta é a forma que nós temos de fazer que seja cumprido aquela determinação judicial. Então, a gente sempre vai fazer cumprimento de sentença. No processo de execução, nós temos uma forma de fazer a defesa, que é embargos, né, do devedor, que a gente faz, enquanto que, ou embargos à execução, tá? Enquanto que no cumprimento de sentença, a forma de defesa a gente chama a impugnação, tá, gente? Então, são essas situações que nós passamos a estudar agora, tá? Nós vamos hoje começar no artigo 771, tá, gente? É este o artigo que a gente vai estudar. Então, o que eu aconselho para vocês? Nós vamos conversando,
tá? Agora, de uma maneira geral, sobre as partes, e daí depois eu vou abrir para que vocês começam a já pensar, tá, muito bem, se eu vou fazer um processo de execução, quem são as pessoas que estão envolvidas? Daí vai ser a questão das partes, tá? Como regra, gente, as partes, tá, é quem está cobrando e de quem está sendo cobrado. A regra, de um modo geral, são essas pessoas que são partes do processo de execução, tá? Agora, um outro tema que nós vamos estudar aqui hoje, onde é que a gente faz a distribuição, a competência do juízo, tá? Como regra, nós temos duas situações. Primeiro, se não foi estabelecido, pactuado isso no documento, no próprio título, tá? Sempre vai ser o domicílio do devedor, tá? E pode haver eleição, como num contrato, quando você faz um contrato, um termo particular escrito, normalmente o que acontece, gente? Você também pactua o foro de eleição, tá? O que é o foro de eleição? Aquele que as partes escolheram, se caso houver alguma discussão, alguma situação que precisa ser depois resolvida do ponto de vista judicial. Então, essas são as situações que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá, gente? Nós vamos trabalhar as questões das disposições gerais do processo de execução, vamos trabalhar na sequência essa questão das partes e a questão da competência. São esses temas, esses três temas, tá? E ao final, o que a gente vai discutir? Nós vamos estar, muito bem, o meu grupo vai trabalhar com o quê? Qual é o título que nós vamos trabalhar, né, na semana que vem? E daí o grupo, a primeira atividade é a elaboração do título. Alguém vai ser um cheque, outros vai ser um contrato, tá? Outros pode ser a questão de uma escritura pública, um documento público, tá? Outros uma nota promissória ainda é bastante utilizada. São essas as atividades que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Então, meus amigos, nós vamos aqui entrar na aula, tá? Então, Deixa eu voltar uma pergunta, professor. Pode perguntar, por favor. Uma das características dos títulos é a cartularidade. Em termos dos títulos extrajudiciais, é mais próximo da gente, a gente enxerga isso muito bem. No caso do título judicial, também existe um documento, uma cártula? Sim, tá? O que a gente tem? Vou dar um exemplo. Você, Messias, entrou contra uma empresa de telefonia por algum problema na prestação de serviços, né? Alguma falha ali na prestação de serviços. E você chega na audiência, é feita uma ata, tá? Aquele documento da ata, o acordo, depois ele é homologado pelo juiz, tá? E em determinadas situações, por exemplo, e daí o juiz vai homologar por sentença. Então, nós vimos que todos os processos, tá, eles precisam ser sentenciados. Essa sentença, às vezes, é um documento bem formal, tá, como nós estamos acostumados a ver, ou, às vezes, na própria audiência, o juízo já homologa, tá, o acordo entre as partes e sentencia o processo. É uma forma, tá, gente, de celeridade. Então, aquela ata que está ali também em forma de sentença, que no final o juízo ele homologa aquele acordo, aquele documento, então, o título judicial, nós sempre temos uma cártula, ou seja, a gente não há como a gente fazer um cumprimento de sentença se não for com algo documento. Vou dar um exemplo. Numa ação de alimentos, o juiz, pela lei de alimentos, o juiz precisa deferir no primeiro despacho, tá? No primeiro despacho, ele já precisa fixar os alimentos provisórios.
Vou dar um exemplo. O genitor ou a genitora que é obrigado a pagar os alimentos, ele não vem a pagar aqueles alimentos provisórios. Daí, o que você faz? Cumprimento, né, de sentença de alimentos provisórios. Tá? Aquele despacho, daí você junta aquele despacho, normalmente isso é feito, né, em autos apartados, tá, gente? Em autos apartados, você vai cumprir. Então, sempre, tanto nos títulos executivos judiciais, como nos títulos executivos extrajudiciais, então, eu fui liberar aqui, e eu acho que eu me perdi na fala. Eu estava falando dos títulos executivos extrajudiciais e os títulos executivos judiciais para o cumprimento de sentença, sempre eu tenho um documento por escrito, tá, gente? Há mais flexibilidade ali na questão do título judicial, mas há este rigor que eu preciso um documento. Se eu não tenho isso documentado, eu não tenho como fazer o cumprimento de sentença porque eu não tenho uma decisão. Então, eu tenho um documento que eu junto no processo, que a gente chama o título executivo judicial. E lá no processo de execução, eu tenho o quê? Um título executivo extrajudicial. Então, eu sempre preciso juntar esse documento, aliás, é um documento obrigatório, tanto para o processo de execução como para cumprimento de sentença. Vou dar um exemplo. Alguém foi condenado a pagar alimentos e trocou de empresa e deixou de cumprir com os alimentos. Para a questão da fixação ou a expedição de um ofício, eu vou fazer o quê? O desarquivamento daquele processo. Mas vou dar um exemplo. Aquele processo, ele era físico, eu junto aquele documento num processo eletrônico e, às vezes, até por questão de celeridade, no próprio cumprimento de sentença, o juiz já acaba expedindo o ofício. Eu nem preciso, eu apenas vinculo o cumprimento de sentença àquele processo. Então, hoje, nós temos muitas situações bem positivas com o processo eletrônico. Só conferindo, professor, a sentença seria o título executivo no caso da fase de cobrança? A gente chama cumprimento de sentença. Certo. Tá? Então, na fase de conhecimento, gerou-se a sentença, que é o título. Exatamente. Tá? Então, às vezes, essa espécie de título executivo eu tenho numa decisão liminar, tá? Numa decisão liminar que fixou os alimentos provisórios, é um exemplo que eu tenho de título executivo judicial provisório, né? E eu posso fazer o cumprimento dele. Tá? Então, sempre eu vou ter algo documentado, tá, gente? Eu nunca vou ter o cumprimento de sentença e execução já não exige mais toda aquela situação, né, probatória, não há mais essa necessidade. O direito, como nós falamos anteriormente, em outras aulas, ele já foi dito, ele já foi declarado, tá? Então, a tutela jurisdicional já está decidida. Agora, é a efetivação da tutela, seja por título judicial ou seja, né, por título executivo extrajudicial. Eu gosto, assim, desses questionamentos que vocês fazem, porque permite a gente falar as situações de uma forma, assim, muito mais tranquila. Desculpa, tem alguém falando, mas está falando tão baixo que eu não ouço. Professor, fala, Ricardo. O senhor estava falando ali essa questão... Fala mais alto um pouquinho, que aqui eu estou no volume máximo. A questão da juntada, né, da documentação. Essa juntada da documentação, quando o processo está andando, no caso, desarquiva. Vamos dar entrada na documentação de novo do outro processo, da sequência do processo. Essa documentação, não existe valor de custo? Desculpa, eu vou até botar o fone aqui para tentar te ouvir, porque está tão baixo.
Vê se melhorou, professor. Ah, agora sim, tá, perfeito. Tirei o fone. Ah, tá, exatamente. Não, agora ficou perfeito. O senhor estava falando o valor, que o senhor disse assim, geralmente, eu peguei aquele gancho que o senhor estava explicando para o Messias, da situação de desarquivar o processo e integrar a outra parte da documentação em si. Mas isso não tem um valor de custos, professor? Tem, sempre que a parte não for beneficiária da gratuidade judiciária. É por isso que a discussão sobre a gratuidade, ela é muito importante, gente. O acesso à justiça, está lá no inciso 74 do artigo 5º da Constituição, essa discussão é fundamental para a advocacia, tá? Não só para a advocacia, mas para a própria sociedade. Se a sociedade não tiver o acesso à justiça, meus amigos, o que resta para a sociedade? Né? Se eu preciso pagar custas para poder acessar a justiça, tá, gente? Então, sempre que alguém não for beneficiário da gratuidade judiciária, tá? E até uma das questões importante que eu quero falar aqui, até para as próprias empresas, tá? A empresa, às vezes, ela precisa fazer cobrança, tá? A gente fala cobrança, mas quando é que eu faço cobrança e quando é que eu faço execução de título? A cobrança, ela é o extrajudicial, né? Que é todas aquelas questões, eu acredito que seja assim. Eu acho que é todas aquelas questões antes, tipo assim, parcelamento, uma forma amigável de negociar, um diálogo, olha, vamos parcelar, vamos dividir, taranã, taranã. A outra situação, eu acho que quando extrapolou o diálogo, e aí nós temos que apelar para o juízo. Aí eu acho que aí termina a conversa no amigável. Mas, por exemplo, o cheque. Quanto tempo eu tenho para cobrar? O cheque, vou deixar os colegas responder, mas o cheque eu tenho 5 meses, né? São 6 meses, tá? 6 meses, é. 6 meses. Depois ele perde, né, a característica de título executivo, né? Daí depois eu tenho até 2 anos, tá? Para fazer, pelo artigo 61, se eu não me engano, da lei de cheque, né? Se eu não me engano, é o artigo 61, vocês podem conferir ali, eu tenho para fazer, cobrar como enriquecimento sem causa. E daí depois eu tenho até 5 anos para fazer a ação de cobrança ou ação monitória, tá? Então, é possível fazer uma ação monitória? É possível. Mas a ação monitória, ela, como regra, é no procedimento comum. E com o procedimento comum, exatamente, alguém... A Carla escreveu aí. Obrigado, Carla, por ajudar, tá? Então, observe, meus amigos, que se eu for fazer uma ação monitória, eu tenho que fazer o recolhimento de custas. E qual é a garantia que você tem que você vai receber aquele valor? Você não tem garantia nenhuma, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Alternativas, qual seria a alternativa? Vou dar um exemplo. Para uma empresa, ela fazer uma cobrança de algo que ela não tem garantia, tá? Algo que ela não tem garantia, qual seria a estratégia que vocês vão utilizar? Qual é a estratégia? Tá? Eu vou fazer uma cobrança e qual é a garantia que vocês têm que vão receber, que vocês têm que investir e pagar custas, tá? Daí, meus amigos, a gente precisa ver se a empresa ela está inscrita no Simples Nacional, tá? Se ela estiver inscrita no Simples Nacional, o que acontece? A gente consegue fazer essas ações de cobrança via juizado especial cível, tá? E pelo juizado especial cível, você não precisa fazer o recolhimento de custas,
tá? Está no artigo, se eu não me engano, é o artigo 74 da Lei Complementar 123. Se alguém puder conferir, por favor, faça essa conferência e nos coloca aí à disposição, tá? É o artigo, se eu não me engano, 74 da Lei Complementar. Então, são essas alternativas que o credor, às vezes, tem para fazer alguma situação de cobrança, não fazendo todo aquele investimento que precisa ser feito, né, na via do procedimento comum, tá? Então, meus amigos, nós vamos avançando, quando tiver questionamentos, nós vamos apresentando aqui mais situações, e é sobre todas essas situações que a gente precisa ir conversando, ir interagindo, porque fazer a cobrança, nem sempre você tem a garantia que você vai receber. Cobrança, né? Aplique-se às microempresas, tá? E de pequeno porte, deixa eu só ver a Carla que está nos ajudando aqui, tá? Ah, tá, aqui tem no final alguma coisa, né? Aqui, tá? Ação perante o juizado especial, o especial, no caso civil, tá? Excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Quando que você é uma pessoa jurídica, você recebeu a cessão de direito. Vou dar um exemplo, né? Você endossou um cheque, você tem um cheque nominal para a tua empresa, do Ricardo, você passa para a empresa do Leonir, tá? O Leonir não vai poder entrar e fazer essa cobrança no juizado especial civil, tá? Ele vai ter que fazer no procedimento comum em função do próprio artigo ali que ele exclui essa possibilidade, tá? Muito bem. Então, meus amigos, o que nós estamos estudando aqui hoje, tá? O processo de execução. Lembre-se que processo de execução, mesmo que se apliquem a boa parte das disposições aqui para o cumprimento de sentença, como regra, nós vamos estar falando aqui dos títulos executivos extrajudiciais, tá? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Eu estou fazendo o compartilhamento da tela para que vocês possam também, né, acompanhar. Então, essa é a temática que eu apresentei, que eu fiz toda a introdução até agora, tá, gente? Nós precisamos adentrar aqui no próprio Código de Processo Civil, tá, gente? Então, é aqui que nós estamos olhando, é aqui que nós estamos trabalhando, tá? E o artigo 771, ele vai dizer exatamente isso que eu acabei de relatar. Este livro, o que ele vai regular, gente? Ele vai regular toda o procedimento da execução, tá? Fundado no título executivo extrajudicial, tá? Então, nós estamos falando disso, mas parte dessas disposições, elas também vão ser aplicadas ao cumprimento de sentença, tá, gente? Então, quando a gente for estudar o cumprimento de sentença, nós vamos ver que parte dessas disposições, elas podem também ser aplicadas lá, tá? Então, foi exatamente isso que eu apontei aqui num primeiro momento para vocês, né, que a execução do título executivo extrajudicial, ela também se aplica em outras situações ao procedimento de cumprimento de sentença. Lembrem-se que cumprimento de sentença, eu estou falando de título judicial e execução sempre de título extrajudicial. Isso está claro para vocês? Sim. Essa diferenciação, tá? Ok, pessoal. Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, perguntem, escrevam aqui. Se o professor não enxergar o que vocês escreveram, por favor, daí vocês podem apontar aqui alguém
lembrar que tem algo escrito aqui. Meus amigos, o que acontece? Logo, né, que é distribuído o processo de cumprimento de sentença ou de execução, tá? O juízo, tá? Ele pode tomar algumas decisões, tá? Primeira situação, tá, gente? Ordenar o comparecimento das partes. Sempre, tá? Em qualquer situação judicial, tá? Seja na esfera civil, na esfera administrativa, constitucional, trabalhista, previdenciária, o juízo pode, tá? Ordenar o comparecimento das partes, tá? Quando que ele ordena o comparecimento das partes? Se houver audiência, né, de conciliação perante o juízo, dependendo a audiência de instrução para o depoimento pessoal. Então, quando a gente está falando das partes, eu não estou falando de oitiva. Oitiva, eu falo das testemunhas, das partes, eu falo sempre o depoimento das partes ou do preposto, tá, gente? Quando eu falo de preposto, quando eu estou falando de empresas, tá? Então, o comparecimento das partes é algo que está estabelecido em toda a legislação que o juízo pode ordenar, e o artigo 772, ele reforça isso, tá? Uma outra questão, meus amigos, é a respeito do ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Então, quando nós falamos em ato atentatório à dignidade da justiça, a gente, se voltar um pouquinho no Código de Processo, se eu não me engano, o artigo 77, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui, voltar para... Aqui, o 77, meus amigos, ele está falando principalmente dos deveres das partes e dos procuradores e de todos os envolvidos, né, no processo, tá, gente? Expor os fatos em juízo conforme a verdade, tá? Por que é importante aqui a gente falar dos deveres das partes? Porque se eu não cumprir com esses deveres, tá? Isso pode levar a um ato atentatório à dignidade da justiça, tá, gente? E esta situação, ela também se dá se eu não compareço, tá, à audiência no Sejusc e não justifico o não comparecimento, tá, gente? Eu já vou chegar lá, porque isso é também importante. Então, quando que o teu cliente ele não pode comparecer ou ele não quer ir para a audiência no Sejusc, ele precisa, né, dar poderes especiais para que a gente represente ele nesta audiência, porque isso está previsto no próprio artigo, se eu não me engano, 324. Eu vou voltar aqui. 324, não, é um pouquinho para frente. Só um minutinho aqui. Da audiência, tá? Aqui de conciliação, tá? Audiência de conciliação, tá? Olha aqui, o parágrafo 8º, gente, tá? O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Então, vocês perceberam, tá, que também você não praticar, não comparecer em juízo, às vezes, eu não vou lá porque é apenas conciliador ou mediador, tá? Se você pode indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição, tá? E o réu deve fazê-la por petição, apresentada 10 dias com antecedência. Então, vocês estão percebendo, tá? Se eu não compareço em determinados momentos que o juízo determina,
tá? Eu posso sofrer alguma consequência. E uma das consequências, tá, gente? Então, é o ato atentatório à dignidade da justiça, tá? É que você não faz algo de acordo com os teus deveres, né? De acordo com aquilo que deve, do comportamento que você deve ter no processo. Os artigos iniciais que nós estudamos lá em processo 1, em teoria geral, né, que é dever das partes cooperar. Se as partes não cooperam, tá, o juízo pode identificar isso, tá, como ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Outra situação, formular a pretensão, apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, tá, gente? Não produzir e não praticar, não produzir provas, tá? E não praticar atos inúteis ou desnecessários, tá, gente? Tá? E cumprir com exatidão as decisões judiciais. Aqui, meus amigos, nós estamos falando de quê, gente? De deveres. Se eu não cumprir com esses deveres, eu estou praticando atos atentatórios à dignidade da justiça. A questão do endereço, quando você sabe do endereço e você informar outros endereços, por exemplo, uma vez eu participei de um processo, né, que a parte, né, era no âmbito trabalhista, mas a parte ela se colocou como companheiro da pessoa que faleceu, mas a empresa não tinha conhecimento se ela era de fato companheiro ou companheira daquela pessoa, tá? E fez o pagamento para os filhos, diretamente para os filhos. Essa pessoa, ela entrou na justiça trabalhista para receber as verbas rescisórias, tá? E ela informava, daí, quando foi na primeira audiência, foi apontado que foi feito o pagamento para os filhos, só que a empresa não sabia de fato onde que eles estavam residindo, tá? E daí ficou a parte reclamante de informar o endereço, e ele sempre informava endereço em cidades diferentes, locais que não poderiam ser encontrados, tá? Então, o que você está praticando? Você não está cooperando, você está prestando uma falsa informação, tá? Você está litigando de má-fé e você está praticando também um ato contra a dignidade da justiça, tá, gente? Então, são essas situações que é o teu dever, é o teu comportamento de lealdade frente ao processo e ao juízo. Aqui eu quero só mostrar para vocês a questão da litigância de má-fé, que está aqui no próprio artigo 80, então é bem importante eu cuidar com todas essas situações, porque isso também afeta lá no processo de execução, tá? Ou também no título, no cumprimento de sentença, tá, gente? Então, nós estávamos aqui, tá? Aqui o juízo aqui, ele pode, além de ordenar o comparecimento das partes, advertir o executado que o procedimento, né, o comportamento dele, né, e o procedimento constitui um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? O juízo também pode determinar que os sujeitos indicados né, pelo exequente forneçam informações, tá? Então, é importante informações, documentos, tá? Que tenham em poder, tá? Do executado, tá, gente? Então, isso é bem importante, tá? Essa questão, e também o exequente, ele preste boas informações, às vezes você não tem todas essas informações, tá? Mas tudo isso o juízo pode determinar em qualquer momento do processo, tá? Então, nós estamos falando em disposições gerais, essas são algumas das situações, tá,
de procedimentos que você não pode ter durante o processo de execução, tá? E, olhem aqui, o juízo, tanto de ofícios, em algumas situações ele toma de ofício quando ele percebe a má-fé ou determinados comportamentos, tá? Ele pode determinar medidas necessárias ao cumprimento da ordem, tá, gente? O bacenjude, tá? É uma medida necessária, tá? Ou, por exemplo, não entregou um determinado documento, busca e apreensão, né? Estabelecer um prazo sob pena de busca e apreensão do determinado documento, são algumas das situações que o juízo ele poderá tomar, né, como decisão, tá, gente? E o artigo 774, ele vai estabelecer algumas das situações aqui que são condutas, tá? O que é uma conduta comissiva? São ações que eu tomo, e omissivas, ou seja, é o que eu deixo de fazer, tá, gente? Que podem ser consideradas, né, como atentatória à dignidade da justiça, tá? Então, eu já mostrei para vocês ali os artigos 77 e 80, né, para vocês. Por exemplo, a questão da fraude à execução, tá? Todas aquelas condutas que visam fraudar a execução, tá? Elas são consideradas atentatória à dignidade da justiça. Vou dar um exemplo. Você é citado, tá? Que há um processo de execução, e depois da citação você pega e retira todo o valor, né, que tem na conta, você pega e transfere patrimônio, tá? Isso vai ser considerado fraude à execução, tá, gente? Então, se você tem como provar essas situações, a parte, tá, ela vai ser... o que ela transferiu vai ser considerada fraude, né, à execução. Claro que tem todo um cuidado de você pedir também, às vezes, para restrições, se você identifica que o executado ele tem esse tipo de comportamento, mas nem sempre a gente consegue identificar, você precisa de imediato, de pronto, pedir a restrição, né, justamente para que ele não faça transferência de patrimônio, tá? A oposição de forma maliciosa à execução, tá? Então, dependendo quais atitudes e situações que você pratica, eu lembro que de uma determinada situação, a parte, ela ficou com os autos e não entregava os autos quando físicos, né? Então, vocês estão percebendo, digamos, um comportamento malicioso, é um artifício que não se aprova, que não se aceita, tá? Situações de dificuldade, o embaraçamento, né, da realização da penhora, tá? Também, vou dar um exemplo, você não impede que o oficial de justiça adentre, né, na empresa, no local, tá? Ou às vezes no próprio ambiente, né? Resiste de forma injustificada às ordens judiciais, né? Então, por isso que às vezes, dependendo da situação, o próprio juízo ele já determina a possibilidade de uso de força policial, tá? Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma ação de despejo, tá? Você tem uma determinação, ou mesmo numa situação de avaliação e penhora, você resiste a esta situação, ou até da questão da própria entrega do bem, da apresentação do bem, tá? Então, todas essas situações são consideradas, né, atentatórias à dignidade da justiça, tá? Então, intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, tá? Aí os respectivos valores, e nem exibe a prova de sua propriedade, né? Então, você identifica que aqueles bens, normalmente, o que você faz? Você utiliza de documentos públicos. Como assim documentos públicos? Renajude, onde é que você busca informação se alguém tem veículo? Você não vai esperar pelo réu, pelo executado.
Onde é que você busca qual No a Detran, cobrança? Detran, no Oi? Detran, no No Detran. Detran, o certificado de propriedade. Você apenas vai informar o CPF e eles vão dar as informações de todos os veículos que estão na minha propriedade, na tua propriedade, tá? Então, isso fica descrito neste documento, tá, gente? Que foi você que fez o requerimento, tá? Carla, é comum essa cobrança, desculpa, da questão do não comparecimento às audiências. Vai depender da situação, tá, gente? Eu já tive processos no qual a parte não compareceu e nós pedimos a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, porque a parte, o juízo, todo mundo se mobilizou, se organizou para a audiência, né, no Sejusc, e a parte não compareceu e não justificou, tá? E eu lembro naquela situação, o juízo condenou a parte por ato atentatório à dignidade da justiça, a parte ela não pagou, tá? A multa e foi feito o bloqueio de valores, tá? E até quando a parte fez o pagamento fez o depósito de 30%, tá? Parte desse valor foi requisitado para a multa e foi feito depois bloqueio Bacenjute, porque, né, no cumprimento de sentença, tá, gente? No cumprimento de sentença foi feito bloqueio. Então, observem que vai depender da gravidade daquela situação. E quem é a pessoa envolvida? Se é uma pessoa que ela tinha conhecimento e não compareceu, né, e não justificou, tá, gente? Então, ela foi devidamente, né, intimada, ela estava ciente da audiência, então vai depender e também do conhecimento da outra parte de requerer isso ao juízo, tá? Se a gente não fizer o requerimento, às vezes o processo volta, tá? E volta, né? E se ninguém fizer o requerimento, acaba não tendo nenhuma consequência. Mas eu vou dizer para vocês, são pouquíssimas situações que as partes não comparecem, tá, gente? São pouquíssimas situações, tá? A gente tem poucos casos. Às vezes a gente já define antes de entrar, né, na audiência, existe uma possibilidade de acordo. Se não existir possibilidade de acordo, a gente chega e já informa, né? Porque algumas empresas não têm, elas não. A pessoa que está ali, que compareceu na audiência, não tem autorização para fazer acordo, ela só veio para cumprir com a determinação legal de participar da audiência. É um preposto, mas não tem poderes para né, fazer qualquer acordo, tá, gente? Muito bem. E daí, então, aqui, meus amigos, tem a questão da multa, tá? Para a parte, tá? Que atentar à dignidade da justiça, que tiver qualquer um desses comportamentos que estão aqui, né, nos incisos 1 ao 5º, né, do artigo 772, né, que nós estamos, aliás, 774, né, que nós estamos estudando, tá? Então, vai ter essa consequência, tá, gente? A qual a multa, ela é revertida em favor de quem? Do exequente, tá, gente? E é exigível nos próprios autos, tá, gente? Sem prejuízo, né, de outras sanções de natureza processual ou material, tá? Alguma dúvida, algum questionamento, meus amigos? Por exemplo,
né? Outra situação, você pode desistir da execução ou de alguma medida executiva? Pode, tá? Gente, dependendo da situação, ela vai se tornar mais onerosa, você pode desistir? Pode, tá? Então, isso está estabelecido no artigo 775, tá? Aqui no artigo 775, ele diz que o exequente, ele tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida, tá? Agora, tem alguma consequência a desistência? Tem, gente, tá? Então, qual é a primeira consequência? Se for cumprimento de sentença, a impugnação, tá, gente? Ela também vai ser extinta. Se for processo de execução, os embargos, eles também serão extintos, tá? Mas olha aqui, pagando o exequente as custas processuais e os honorários. Então, vocês estão percebendo os cuidados que a gente tem ao fazer um processo, principalmente quando as partes não são beneficiárias da gratuidade, né? Porque todo o processo, meus amigos, gera consequência. E quais são as consequências, né? Aqui nós estamos apresentando uma. Então, você, ao fazer uma execução, você tem que identificar se o título, se tanto o executivo extrajudicial como o título judicial, se ele preenche os requisitos, tá? Porque se você for desistir, né, há alguma consequência. É o pagamento das custas processuais e dos honorários, tá, gente? Aqui sobre as questões de ordem processual. Nas demais situações, a gente depende, né, para a desistência, o exequente, ele depende do quê? Da concordância do impugnante ou do embargante, tá? Então, são essas situações que nós colocamos aqui, né, que o parágrafo único, ele possibilita a desistência da execução, tá? Então, as consequências, elas estão descritas aqui. Quando houver desistência, serão extintos também a impugnação, os embargos que versarem apenas sobre questões processuais e a consequência, o pagamento, né, das custas processuais e dos honorários advocatícios. Quando eu falo aqui de custas processuais, que valor que nós estamos falando, meus amigos? Das custas processuais. Como é que as custas processuais elas são fixadas? Percentual, se não me engano, 2,5% do valor da causa. Exatamente. E a questão dos honorários no âmbito civil e até no processo de execução. %10%, né, gente? E dependendo até 15%, 20%. Então, a gente está falando deste percentual de honorários. Então, observem que você fazer uma execução e desistir traz alguma consequência, tá? Qual é a consequência? A situação de pagamento de custas e de honorários. Quando você faz... Pode falar, Messias. Eu fiquei na dúvida assim, do inciso 1 e 2, a distinção deles. O 1, nas questões processuais. Só me ocorre a questão processual quando eu tiver em recurso, é isso? As questões processuais, se alguma situação, né, do processo ela não estiver bem, tá? Então, a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais não diz respeito ao aspecto material, ao valor, o que está se cobrando, tá, gente? Apenas do ponto de vista processual, tá? Sim, mas digamos o seguinte... Exemplo, o título, a parte está ali e não tem procuração nos autos, é um dos exemplos.
Tá, agora, sobre a parte material, eu não posso desistir sem a concordância da outra parte. Exatamente, não pode, que é o inciso 2. Tá. O parágrafo. Sobre o inciso 1, vamos supor, se eu tiver feito um embargo ou algum recurso, eu posso desistir desse recurso. Pode desistir, Para pagar os honorários e as custas relativas ao recurso, não ao processo principal. É relativo, no caso, aos próprios embargos, tá? E está falando aqui, ó, o exequente tem direito de desistir, tá? A questão da oposição de embargos, meus amigos, eles são sempre opostos em processos apartados, tá? Os embargos, como regra, tá? Eles são opostos em processos apartados. Até vamos aqui para frente, tá? Deixa eu quero só mostrar aqui para vocês. Deixa eu... É no 914, tá? 914. O executado independente de penhora, depósito ou caução poderá ser opor a execução por meio de embargos, né? Embargos à execução. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, atuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais. Aqui era quando não eram eletrônicos. Hoje, praticamente, você vincula, né, um processo ao outro, tá? Então, o CPC, aqui no 776, no 775, tá? Ele fala em desistir de toda a execução ou parte dela, tá? Então, a questão, se eu desistir de parte, os honorários que eu vou pagar é referente ao quê? Aquela parte que foi, que houve desistência. Se eu desistir de toda ela, eu vou pagar honorários referente a toda a execução. E os embargos que foram opostos lá, eles serão extintos. É isso que vai acontecer. Então, é de toda a execução, se eu desistir de toda a execução, que serão pagos as custas processuais. Até porque, gente, sempre que não for beneficiário da gratuidade judiciária, tá? Você, para distribuir o processo, precisa fazer o pagamento das custas, né? Você faz a distribuição, ele somente vai ter a sequência, né? Se você fizer o recolhimento das custas, tá? Quem ofereceu oposição aos embargos também, se desistir, vai ter a mesma penalidade. Porque daí tem lá, se tu desistiu dos embargos, né, a parte, a outra, se ela não foi citada, tá? Se ela não foi ainda devidamente citada, sim, mas dependendo do valor e das condições da empresa que estiver envolvida, ou a pessoa que estiver envolvida, para você distribuir os embargos, também precisa fazer o recolhimento de custas. Né? Se você não fizer o recolhimento de custas, os embargos, eles sequer, digamos, têm um andamento, né, da finalização da distribuição, eles sequer são recebidos, tá, gente? Não sei se eu me expressei bem. No caso da oposição de embargo, é um processo à parte. Se quem opôs aos embargos, se ele desistir dessa oposição, também vai pagar as custas e honorários. Gente, sempre que você desistir, se a outra parte não foi citada, tá? Se ela não foi intimada, né, porque às vezes os processos eles estão vinculados, né, gente? Tá? Então, se a parte ela não foi citada, tá? Você pode desistir e não há pagamento de honorários, tá?
Agora, se ela foi já devidamente citada ou intimada, dependendo da vinculação do processo, tá, meus amigos? O que vai acontecer? Tá? Sempre que você desistir de algo, se a outra parte ela já está envolvida, ela já constituiu advogado, daí vai depender se você é beneficiário da gratuidade ou não. Tá? Se não for mesmo beneficiário da gratuidade, o juízo fixa as custas e os honorários, mas suspende a exigibilidade. É suspensa a exigibilidade. O que significa isso? Quando suspensa a exigibilidade, a parte não paga as custas e não paga os honorários, mas você tem até 2 anos para provar se a parte ela de fato merecia os benefícios da gratuidade ou não. Tá? Detalhando ainda um pouco mais, professor. Hoje eu estou meio devagar. Não, mas vamos lá, isso, eu gosto desse tipo de questionamento, porque daí a gente vai fazendo um debate, né? O exequente pagou as custas, recolheu as custas. Se houve oposição e ele desistiu, já tinha sido citado, etc. Ele desiste. Esse pagamento das custas que acontecer será revertido para o exequente? Não, pagamento de custas nunca ele é revertido. Tá? Aliás, revertido em favor. O pagamento das custas é sempre para o tribunal. Tá? Mas ele pode... o pagamento das custas, se uma parte foi condenada e houve a reversão ou desistência, tá? E a parte não é beneficiária da gratuidade, pode haver, sim, a reversão do pagamento, no caso das custas e dos honorários. Sim, senão o tribunal ia receber em duplicidade. Exatamente, tá? Então, não há... porque daí, quando uma das partes ela é condenada... Vou dar um exemplo. Você tem um contrato, tá? Você não é beneficiário da gratuidade e você está executando este contrato, dentro dos cálculos você já coloca o pagamento das custas. Porque você, para distribuir, você teve que já desembolsar as custas. Então, quando você vai estabelece o cálculo, a planilha de cálculo, na planilha você já coloca a questão das custas processuais. Você precisa apresentar isso na planilha de cálculo. Tá? Essa é a forma que você tem de receber. Tá? Ou às vezes você vai lá e faz um acordo. Tá? Vou dar um exemplo. Execução fiscal. Tá? Você faz um acordo, mas o acordo não envolveu as custas. E daí você tem que provar ou se é beneficiário da gratuidade ou fazer o pagamento das custas. Tá? Então, normalmente, a parte, tá, ela, se é beneficiária da gratuidade, tá, ela não vai fazer o pagamento de custas, mas se ela não for até... na semana passada, eu fiz um acordo na Justiça Estadual a respeito de uma execução fiscal do Estado, tá? Então, o que aconteceu? A gente fez o pagamento, etc., no valor que foi fechado, tá? Mas as custas, a parte vai ter que pagar, tá? Mas daí ela é beneficiária da gratuidade. Daí a gente tem que fazer toda a juntada de documentos, tá? Justamente para quê? Comprovante de rendimentos, todas as situações para não fazer o pagamento das custas processuais. Sempre, em todos os processos, meus amigos, vai para a contadoria judicial, tá? E para a contadoria judicial, e daí lá é feito as custas daquele processo
e que é o próprio tribunal. Então, todo o processo ele tem um valor econômico e também é importante, né, que boa parte dos processos vai para a contadoria judicial justamente para quê? Para o cálculo, né, dessas custas. Messias, eu não sei se eu te respondi todas as perguntas. Sim, respondeu perfeitamente. Então tá, muito obrigado. Meus amigos, tá? Então, nós já falamos sobre as situações, né, de possibilidade de desistência, né? Normalmente, você depende, né, também do executado, né, para desistir, tá? Se você for exequente, quem é o exequente, gente? Quem é o exequente? É o autor que está executando? É quem está cobrando, é a parte, né, credora, tá? Eu falo credor, o exequente, tá? E da outra parte eu falo executado, devedor, tá? O demandado, o demandante, tá? Demandante, exequente, tá? O requerente, o requerido, tá, gente? São termos, mas aqui no processo de execução, os termos mais adequados é o exequente e o executado, mais utilizados também, tá, gente? Ali o artigo 776, ele reforça, né, essa questão se o exequente ele causou danos, tá, ao executado, tá, gente? Então, ele, por exemplo, precisa ressarcir, tá? Vai ressarcir o executado, né, se ele causou danos, tá, gente? Então, por isso que nós falamos anteriormente do cuidado, né, com essas questões de execução, se de fato, né, há esse débito, há esse título, tá? E essa cobrança de multas, né, lá no artigo 777, e indenizações, que são resultado, né, de litigância de má-fé ou da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ela vai ser promovida nos próprios autos, tá? E com isso, gente, nós fechamos essa primeira parte, tá? Que eu diria assim, das disposições gerais, tá? Alguma dúvida, algum questionamento em relação a isso, gente? Tá. Então, meus amigos, o que vocês acham? Tocamos direto, fizemos 5 minutinhos de intervalo hoje. Vamos fazer um intervalo, professor. Então tá, vamos fazer 5 minutinhos, por favor? Perfeito. Então tá.
Podemos falar, professor? Está com o microfone fechado. Ok, já voltei. Tá. Esses termos utilizados para as partes é interessante aprofundar, porque nós não somos ainda tão íntimos. Eu uso exequente somente na fase de execução. Sim, porque eu não posso, lá no processo de conhecimento, eu vou falar autor, réu, né, parte autora, parte ré, demandado, demandante, requerente, requerido, tá? Lá eu posso usar esses termos, né? Eu não posso usar exequente porque não se trata ainda de um processo de execução, Tá. né? Lá o direito ainda não foi declarado. Exequente é aquele que está executando. Exatamente. Tá? Então, exequente executado, eu vou usar em que momento? Exatamente a partir do momento que começa o processo de cumprimento de sentença, tá? Ou né, processo de execução. Então, processo de execução eu posso sempre usar esse, mas no cumprimento de sentença, eu posso, a partir do momento que foi instaurado a fase, né, de cumprimento de sentença. Tranquilo, bem claro. Muito bem, meus amigos, tá? Vamos agora conversar um pouco daí exatamente sobre essa questão, né, de quem podem ser as partes. Num primeiro momento, meus amigos, há alguma dificuldade assim para vocês? Quem é parte no processo de execução? Vou dar um exemplo. Eu assinei um cheque, fiz um pagamento para vocês e vocês foram lá depositaram esse cheque não tem fundo. Quem é o exequente e quem é o executado? Quem recebeu o cheque, na primeira situação, tá? É o exequente, né? E o outro seria o devedor, ou o sacado, no caso. Né? Quem emitiu, né, gente? E na verdade... Posso colocar outros, mas como regra, né, é o emitente do cheque, né? Tá? Então, é o devedor, gente. Tá? Então, a regra geral das Professor, partes... Fala, Carla. no caso, se eu passo um cheque para o senhor de um terceiro e esse cheque não tem fundo, vai ser cobrado o terceiro e responsabilizado eu? Vai depender como é que você, nessa cadeia, você endossou, você assinou. Tá, isso interfere, então, quando a gente assina atrás e bota o número junto do documento? Exatamente, você endossou, né? Então, daí você está na cadeia e pode ser feita a cobrança em relação à tua pessoa. Entendi. Tá? Então, vai depender de como você entrar, né? Eu só passei, mas quando que alguém recebe, ele vai pedir o seguinte, ó, assina aqui, principalmente se o cheque ele está identificado, né? Nominal, né, gente? Se o cheque é nominal, você precisa assinar, você precisa endossar, né, para passar para outra pessoa. Tá? Muito bem. Então, eu só vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês algumas situações, gente, que... Mas é um conteúdo que eu quero dizer para vocês muito tranquilo, tá, gente? Não há aqui, assim, dificuldade de... Né, nós estamos aqui no Código de Processo, tá, meus amigos? Aqui no artigo 778, tá? Então, no 778, ele diz assim, quem é que pode promover execução forçada, tá?
daí nós temos aqui algumas situações, tá, gente? Primeiro, é o credor a quem a lei confere o título executivo. Então, vou dar um exemplo. O cheque, ele não é nominal. Quem tem o direito de cobrar esse cheque? Fazer a execução do cheque? Quem tem a posse. Quem está na posse dele, tá, gente? Então, por isso, tá, nós estamos falando aqui em legitimidade ordinária. É quem tem o título executivo. Vou dar um exemplo. Contrato é a parte que não cumpriu com o contrato. Esses têm legitimidade ordinária. Mas observem, meus amigos, que o parágrafo 1º, ele diz o seguinte, olha, quem também tem legitimidade extraordinária também pode fazer execução forçada, tá? Então, é exatamente isso, e nós vamos ver quem agora tem legitimidade extraordinária. Então, legitimidade ordinária é exatamente quem? O credor, tá? É quem está na posse do título, né, executivo, tá? E extraordinária, vamos verificar. Ao Ministério Público, tá? Em que situações? A gente vai lá no artigo 97, artigo 100, né, do CDC, na ação civil pública, meus amigos, tá? Lá na ação civil pública, alguém, né, foi condenado. O próprio, né, Ministério Público, eu não sei se vocês acompanharam em algumas situações contra o Carrefour, tá? Em função daquele caso da morte daquele cliente, tá? É um dos exemplos que, numa ação civil pública, claro que ali foi promovida pela Defensoria, como era um caso que chamava muito atenção, então todo mundo queria os holofotes. Então, se eu não me engano, a própria Defensoria que entrou com uma ação civil pública, ação indenizatória contra o Carrefour. Mas o Ministério Público era um dos exemplos, tá? Tem normalmente empresas de telefonia que não cumprem com termos de ajustamento de conduta, tá? Ou algumas situações que elas não cumprem em relação a essa relação com o cliente, tá? Então, isso quem pode cobrar é o Ministério Público. Meus amigos, tá? A gente fala também em legitimidade derivada, tá? Que tem como, se houve a morte do credor, tá, gente? Então, quem é que pode fazer a cobrança, tá? O espólio, tá? O espólio, o que é o espólio, meus amigos? Quando a gente estudar direito sucessório, vocês vão ver o seguinte, a partir do momento do evento morte, nós temos o quê? A sucessão, a abertura da sucessão, tá? Pelo princípio da Saizen, e nós temos a transferência dos direitos e a transferência dos bens aos herdeiros, tá? Então, a gente tem três situações que acontecem simultaneamente: a morte, a abertura da sucessão e a transmissão dos bens, tá? Então, por isso, nós estamos falando aqui que o espólio, dependendo do direito envolvido, tá? Ele é que tem o direito de promover a execução também, tá, gente? Cessionário. O que é, vocês poderiam me dar um exemplo cessionário? Gente, cessionário é quando você recebe uma cessão, né, de direitos, de créditos, né, então vocês, em obrigações, devem ter estudado isso, tá? Então, ele também, ele recebeu, tá, a cessão, no caso de direitos, então é o recebedor, né, dos direitos, daí até da questão do próprio título executivo, tá, meus amigos? É comum, e eu não sei se vocês têm acompanhado e visto algumas situações, principalmente quando que bancos, né, não têm garantia, tá,
não tem garantia e que prescreveu aquela situação que ele poderia ter cobrado, passa para aquelas empresas de cobrança, né? E daí você fica recebendo, na condição de escritório, os contatos, a gente quer resolver aquela situação. E daí o que você... eu tenho uma situação de uma empresa, né, que o Banco do Brasil, essa empresa tinha um débito com o Banco do Brasil há mais ou menos uns 10, 12 anos, por aí. E tem, né, um escritório de cobrança que me liga todas as semanas, tá? Todas as semanas. Qual é o conselho que eu dou para eles? Entram na justiça, né? Que o pagamento só vai ser feito na via judicial, tá? E mais, o aspecto chato é que o robô que te liga, né? E daí toda semana você recebe. Tá? Professor, Fala. eu também eu tô com problema com o Banco do Brasil dessa forma aí também. Eu tenho conta sim no Banco do Brasil, né? Eu tenho 40 anos, né? Mas eu tenho conta no Banco do Brasil desde 2003. E daí em 2009, acho que foi, realmente eu tinha um mercado, né? Era um mercado médio até. E daí eu andei falindo. E daí, de fato, voltou alguns cheques. Só que eu supli, eu paguei, paguei, deu mais ou menos em torno de uns 180 cada cheque, sabe? E daí, hoje tem uma empresa aplicativa agora, de 2019 para cá. Eles me mandam quase todo dia uma mensagem, eu me ligo, alegando que diz que eu devo folhas que eu não apresentei no banco. Daí eu fui no banco porque eu achei que era um golpe, né? Daí o banco me orientou o ano passado, 2020. Eu fui no boletim, fiz um boletim de ocorrência da delegacia, alegando que alguém estava me ligando aí, apresentei os números lá e muita mensagem. Só que daí depois eu descobri que não, que na verdade dentro do contrato tinha que algumas folhas eu rasguei, que eu não né? E como eu tinha em torno, fazia uma 60, na época que o cheque era bem vigente. E daí algumas folhas daí diz que essas folhas que eu não apresentei, nem que eu não usei, eles estão me cobrando. É bem irrisório, porque a minha conta é bem mais do que isso, né? Mas é 779. Eu até fui no banco e disse assim, olha bem, olha a minha conta, como é que tá aí, daí vocês acham que vão me negar a pagar isso? E não. Só que eu nunca fui cobrado disso, senhor, entendeu? Eu nunca fui cobrado. E daí eu até estou pensando em colocar na justiça o Banco do Brasil. Daí. Só que eu fui lá pedir uma negativa para o Banco do Brasil, pedindo para eles se eles que eles me digam que eu não tenho que eu não devo lá, porque até o banco me disse que era um golpe, tanto é que eu fiz um boletim de ocorrência em julho do ano passado, achando que era um golpe, né? Que alguém tá 700 eles me eu pedi por e-mail, porque eu achei que era pedi para eles me mandar por e-mail, até desculpe, né? Tô sendo longo até na minha explicação. Mas pedi por e-mail, daí eles mandaram por e-mail 779 que eu estava devendo referente a cheques. Mas eu apresentei todos os cheques lá. Daí eles dizem que não, que é uma ou outra folha que eu deixei. Eu não usei, senhor, entendeu? Sei lá. Tá. E quem te cobra é uma empresa que contratou. Ah, tá. Deu. E quem te cobra não é do banco ou é uma empresa não, que adquiriu os títulos? Ah? Active o nome da empresa, é de Porto Alegre, eles têm sede, tem tudo, depois eu descobri. Eles têm sede, e daí eles dizem que compram a dívida, daí eu questionei, tá, mas eu fui no banco, meu gerente disse, não, tu não tem dívida aqui, Maurício. Daí depois, lá do banco eu liguei, porque eu até então achei que era muito incômodo. Eu lhe mostro no meu celular, só essa semana que eu limpo toda semana, para o senhor ter uma ideia. Eu não quero ser muito chato, mas está sendo. Eu não abri ação ainda, tá? Mas eu não sei se o senhor consegue ver ali em cima, ó. Deixa eu ver. Aqui. Protesto ali, ó. Tá vendo ali? Sim. Tá meio estranho ali, mas é protesto. Senhor Leonino, o senhor tá de protesto, não sei o quê, não sei o quê. É quase todo dia esse tipo de mensagem.
Daí eu fui no banco, daí o banco me orientou. Aqui, ó, Leonira, será a petição inicial extrajudicial do seu CPF hoje. Todos os dias eles estão dizendo que todo dia eles vão me protestar via judicial, né? Daí eu já liguei e disse, não, então faço isso aí e não me liguem mais, né? Eu disse assim. Daí a gente vai ver. Que eles cansam pela insistência, né? Eu disse ainda para eles, me coloque no SPC, o Serasa, porque eu não estou por causa de vocês, então daí a gente pode questionar, porque até então, até o banco, e o banco insiste, o Banco do Brasil diz que não, e eles disseram que não, que eles são a agência cobradora do Banco do Brasil e compraram, tipo, a dívida de 700 e pouco, Sim, exatamente. Que é a folha do cheque, mas não, para mim, sabe o que era, professor? Agora é o que eu acho, que eles souberam, de fato, que entre 2008 ali, 2009, quando eu tinha o mercado ali, deu um probleminha mesmo nas minhas contas, eles descobriram que alguns cheques voltaram e daí, tipo, estão me... Mas eu quitei tudo no banco, sabe? A situação é muito parecida com a do meu cliente com a tua, né? Ele tinha mercado também, né? Mas observe que eles ligam toda semana. E eu boto no spam, né, para bloqueio, vai e volta aquelas ligações. Também faço. Porque na verdade, sabe, se eu devo, é óbvio que eu vou, né? Mas não é. Daí eu fui no banco, o banco também. Daí o mais difícil, o mais ruim de tudo isso, porque eu tenho minha conta lá, ainda continuo, eles não me dão negativa que eu não devo nada pro banco, sabe? Eles não pode me dar e coisa e tal. Porque daí, na verdade, eu ia fazer, eu até como eu estou estudando direito, né, professor, eu pretendo já fazer uma peça referente a isso aí. Eu tô até montando. Sim. Já. Não, tu até pode fazer contra essa empresa no juizado especial civil, né, de perturbação, que não te apresentam os documentos, né, para que eles te apresentam os documentos. Sim. Tá? Olha, meus amigos, que tem assim de incomodação, vejam com os aposentados que recebem até 80 ligações num único dia, meus amigos, para ofertar empréstimo consignado. Professor, mas o aposentado é um pouquinho pior, né? Eu estou me estendendo aí, até não quero tirar o foco da aula, que a sua aula é muito boa, e é bom porque daí a gente aprende e é dinâmico. Mas os aposentados eu também conheço bastante, que eles estão dando empréstimo, às vezes 800 mil, e o aposentado nem fica sabendo, né? Ele só saca. Não, a grande maioria não sabe. Eu, por exemplo, essa semana... Cai o dinheiro lá, né, professor? Geralmente são mais leigos, de um salário Minas. Professor, né? Cai, acha que tá pegando dinheiro, que de repente, veio um extra, veio o governo, tá dando dinheiro, sei lá eu, e pega e depois eles vão abatendo, né? Às vezes é empréstimo assim, ó, eu conheço uma senhora ali, que ela paga R$19 só por mês, mas parece que é 120 meses. Ela ganhou R$400 lá e os caras vão cobrar quase 3 mil de juro lá depois da R$19,72. Se quiser, na próxima aula eu trago aqui. Aqueles cartão de crédito consignado que a pessoa paga uma vida toda e nunca termina. Tá? Então tá, gente. A gente tem muita coisa para falar aqui, né? Ainda bem que a gente tem bastante coisas, tá? Mas a gente estava falando aqui, né, sobre essas situações, né, de cobrança. Claro que tem pessoas escritórios que se especializam, compram as dívidas prescritas e tentam acordos, tá, gente? Então, o ganho deles é porque eles praticamente, às vezes, pagam um valor irrisório e daí o que eles cobrarem, eles têm lucro, né? Então, por isso que a questão da insistência, tá, gente? Mas, professor, eu tipo as folhas de cheque, sabe? Aí, só que eu nunca fui notificado. Tanto é que na época minha conta estava no vermelho, né? Tinha um limite de 10 lá, e daí na época eu me dei muito mal. E daí eu fui lá e consegui quitar. Só que, porém, agora, em 2019, fiquei sabendo disso. E daí agora, é que nem o senhor disse, é todo dia, a insistência, aquela persistência maluca quase, né?
É essa insistência que faz, né? Mas se já tinha passado 5 anos, meu amigo, esquece, né? Daí a situação está prescrita, né? É por isso que eu peço para eles entrarem na justiça. Tá? Carla, pode falar, Carla. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tá agora na aula, então a minha pergunta eu não sei se já foi feita, e é mais uma dúvida da aula passada, que eu assisti atrasada e acabei ficando e não consegui solucionar sozinha. Mas já que o senhor estava falando também de títulos prescritos, com relação ao cheque prescrito, eu não consegui entender quando é que eu posso utilizar a ação punitória ou a ação de cobrança. É depois que se passaram 2 anos. Isso. Aí eu vi o prazo de até 5 anos após a data de apresentação do cheque, né? Mas quando que eu vou entrar com a monitória e quando que eu vou entrar com a cobrança? Tá. A questão, você tem algum documento que prova que houve negócio jurídico? Do recebimento do cheque, no caso? Sim. Nesse caso, não. Tá. Porque, claro, daí você trabalha com aquela ideia que você não vai receber um cheque se você não fez uma negociação com a parte, né? Sim, aqueles negócios de boca, assim, que tu não tem como comprovar, né? Exatamente, tá. A monitória tem por que a monitória ela é mais segura, tá? Porque a monitória ela tem uma súmula do STJ, tá? Tu tem uma súmula do STJ que não precisa a cheque prescrito provar qualquer vínculo, qualquer situação, negociação com a parte. Isso, eu li, eu cheguei nessa fase da pesquisa ali. Daí então ela é um pouco mais segura, tá? A ação monitória ela é um pouco mais segura, porque daí você não precisa provar o vínculo. E daí você, vou dar a parte não faz contestação, porque como é que eu tenho um cheque numa ação monitória, como é que eu vou provar que eu não emiti aquele cheque? Se eu não tiver um BO, alguma situação de cheque furtado, alguma situação nesse sentido, né? Tá? O que acontece? A sentença da ação monitória se transforma num título executivo. Então, muitas vezes você faz a ação monitória para transformar aquele documento num título executivo. Isso, exatamente. Porque eu estava pesquisando, assim, até meu pai tinha dado um cheque como perdido, assim, né, que já tinha passado 3 anos e pouco, aí eu estudando na aula passada, digo, ó, achamos aqui um porém. Daí, quando eu fui ler, eu vi da possibilidade da ação de cobrança também, né, mas nada tinha esclarecido, assim, E se eu fosse entrar com a cobrança, assim, se tivesse um negócio comprovado, a ação de cobrança seria a melhor via? A ação de cobrança é que você pode fazer no juizado especial civil, né? Sim. Tá pensando por esse lado, sim. Você alega o vínculo, né, o negócio jurídico, a vida entre as partes. Sim, dependendo do valor do cheque, no fim, tu vai gastar mais em custas, vocês vão conseguir a JG, nem vale a pena, né? E tu não tem uma garantia também do recebimento, né? Exato, exatamente. Então, foi bom eu ter perguntado mesmo, eu tinha guardado essa questão. E também, qual é a outra vantagem, né, da ação de cobrança? Porque, às vezes, né, se tu faz pelo juizado, ele é pessoa jurídica, teu pai, ou é pessoa física? Pessoa física. Ah, tá. Não, então, pessoa física, né, daí, num primeiro momento, independe da situação dele, é só se a parte fizer recurso, ele não, o juizado especial não tem custas, né? Não, mas foi muito bom, assim, eu esclareci uma questão, assim, de um bom tempo mesmo. Muito obrigada, professor. Que coisa boa, fico feliz, né, que vocês estão trazendo essas situações. E a aula, ela tem que servir para isso, né, gente? Para aquelas situações do cotidiano, que as pessoas nos trazem, a gente poder resolver, né? Tá? Muito bem. Tá? Então, agora, a gente estava falando, né, das partes, a gente falou do cessionário. Vou dar um exemplo. Se alguém de vocês recebeu um cheque, você recebeu aquele direito,
mas principalmente na seção de direitos, contratos, nesse sentido, tá, gente? E o subrogado é nos casos né, de subrogação, né, legal ou convencional. Vou dar um exemplo. Você cobra do locatário, você executa, né, o contrato de aluguel. O locatário não tem condições, tá? Não tem condições e não paga. O fiador vai lá e paga, tá, gente? Depois ele pode executar o locatário, tá, gente? Da mesma forma, o sócio, né? Um dos sócios paga alguma situação da empresa, depois esse direito se subroga, né? Que ele pode cobrar dos demais sócios, tá, gente? E essa situação, tá? Ela independe do consentimento do executado, tá, gente? Que está no parágrafo 1º, tá? Ela independe, né? Porque essa legitimação extraordinária, ela está, né, estabelecida na lei. Alguma dúvida aqui, gente? Algum questionamento? Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma situação. Não, ok. Não. Tá? E agora a gente vai falar, tá, a questão do devedor, gente. Tá? Quem pode ser o exequente ou executado, nós estamos respondendo, e agora já falamos quem pode ser o exequente, e agora quem pode ser executado. Regra geral, o devedor, tá, gente? Tá? Mas vou dar um exemplo, o devedor vem a óbito. Tá, gente? Daí o espólio, os herdeiros. Tá, mas os herdeiros pagam dívida de alguém que faleceu, meus amigos? Sucessores, no caso do devedor? Pagam alguma dívida? Até o limite do quinhão, sim. Exatamente, tá? Então, até o limite, tá? Daí é comum, né? Eu até hoje estava trabalhando num processo de inventário, gente, que eu sou inventariante judicial, é de 2005, se eu não me engano, este inventário, tá? E por que ele não foi adiante? Justamente por questões de dívidas de penhora, tá? E que a gente conseguiu resolver numa situação que eu diria assim, muito rápida, a resolução da dívida, porque o espólio, ele tinha o quê, gente? Ele tem bens, esses bens estavam alugados, né? Então, os rendimentos, os frutos dos aluguéis, nós penhoramos, tá? E foi a solução, tá, gente? Então, hoje até porque daí processo físico, então vocês imaginem, eles estão parados praticamente, né, desde início de 2020, né, esses processos, e daí agora, daí eu fui ver hoje, na Cefaz estadual, no processo físico você tem que fazer, né, que já foi, neste processo, para vocês terem uma ideia, é DIT física, né, assinada, não é DIT eletrônica como nós temos hoje, daí eu vou ter que fazer o lançamento de toda a situação do processo, tá? Vou ter que fazer o lançamento, né, de toda a situação do processo, mas, muito bem, daí vai dar um dobro de trabalho, daí, agora, mas vamos lá. O fiador, tá, gente? Quando que ele garantiu, tá? Ele pode ser executado. Inclusive, eu faço defesa de alguns fiadores, né, que em algum momento na vida assinaram fiança, né, e daí, então, estão respondendo hoje, tá? O responsável titular do bem vinculado por garantia real, tá, ao pagamento do débito, né, por exemplo, se o imóvel, vou dar um exemplo, IPTU, tá, gente? Tá? Você fez a transferência do bem, e é comum isso, né, meus amigos? A pessoa não verificar as negativas, não conferir as negativas, né, se há débitos ou algum processo, e quando você vai fazer você identifica
este bem ele tem uma dívida enorme. É o caso de uma cliente, tá? E nós não encontramos essas pessoas, ou o corretor, não encontramos as pessoas que passaram, é uma dificuldade enorme, tá, gente? Então, você, ao fazer um negócio jurídico, você precisa estar bem amparado para ver se este negócio efetivamente ele está, né, com os documentos, toda a situação com as negativas em dia, tá? E o responsável tributário, que está lá no Código Tributário Nacional, no artigo 128, se eu não me engano, até o 136, né, do Código Tributário Nacional, né, que nós temos o responsável, ele também pode ser executado. Um exemplo, você não pagou o IPTU, o ente municipal ele pode ir lá e executar na tua conta, ou seja, você responde, né, pelo tributo não pago, tá, gente? Então, são essas pessoas que podem ser executadas. Alguma dúvida aqui, algum questionamento? Muito bem. Então, vamos aqui adiante. O exequente ele pode acumular várias execuções? Sim, tá? Vou dar um exemplo, tá? Tem um contrato, tem um cheque, tá? É possível, desde que o procedimento ele seja idêntico e o mesmo juízo, tá? Eu não posso, por exemplo, fazer em juízos diferentes, que sejam competentes, ou procedimentos diferentes, tá? Então, se eu tenho o mesmo título, tá? Eu estou falando um título executivo, extrajudicial, e um título judicial, eu posso cobrar na mesma execução? Não, tá? Eu tenho que separar o que é cumprimento de sentença e eu tenho que separar o que é título executivo extrajudicial. As duas situações no mesmo procedimento não é possível, porque são procedimentos diferentes. Então, é o juízo competente, o mesmo juízo, idêntico. O exemplo que eu dei, um contrato, tá, gente? Um contrato e um cheque, tá? Uma nota promissória, tá? São exemplos, tá? E a gente chegou aqui no último ponto, né? O último ponto que nós estamos falando é da competência, tá, gente? A competência, quando a gente fala, né, de competência, nós estamos falando quem é o juízo que pode analisar e julgar aquela situação, ou seja, onde é que eu vou distribuir o processo, tá? Então, essa questão da distribuição do processo, como vocês viram, é a questão do tempo, é a questão de custas judiciais. Eu estava conversando com um cliente na semana passada e houve uma distribuição né, de um processo num juízo incompetente e agora a situação já está prescrita, não tem mais o que fazer. Ele me procurou e disse, olha, infelizmente, essa situação está prescrita, tá? Embora tenha uma decisão de um juiz incompetente, mas pelo tempo, pela situação que a gente tem lá, já não tem mais o que fazer, lá o processo foi extinto, então são esses cuidados que a gente precisa ter, tá? Então, qual é o primeiro juízo competente? De domicílio do executado, então é sempre no domicílio do executado, regra geral. A segunda situação que eu preciso observar, no título, teve eleição de foro? Teve eleição, tá? Então, é quando que no contrato, principalmente, você estabelece, havendo qualquer divergência, qualquer discussão, as partes elegem o foro da comarca de Novo Hamburgo, ou as partes elegem o foro da comarca de Estância Velha ou de Ivoti. Então, é esta situação que a gente aponta, né, eleição de foro. Eleição de foro é quando as partes estabelecem qual é o foro que elas vão discutir aquela situação, tá? Se tem mais de um domicílio,
né, o executado, ele pode ser demandado em qualquer um deles, tá, gente? Se é desconhecido ou incerto, né, o domicílio do executado, gente, ele pode ser proposta onde ele for encontrado ou no foro do domicílio do exequente, né? Se você não sabe, agora é bastante difícil você fazer uma execução com domicílio incerto e não sabido, né, gente? Muito complicado, tá? E se tem mais de um devedor com domicílios diferentes, é você na condição de credor, de exequente, que você vai escolher qual é o foro que você, né, que você vai distribuir. Professor, mas se a dívida é em Porto Alegre, eu tenho que cobrar lá daí, e eu moro aqui, um exemplo? Não é a dívida, mas é onde é o domicílio do devedor. Se o devedor tem domicílio em Porto Alegre, você vai precisar distribuir em Porto Alegre. Mas mesmo eu, credor, morando aqui, eu moro em Taquara, né? E daí o cara me deu um título, né? Uma promissória. E daí, só que porém essa promissória foi assinada e o cara mora em Porto Alegre, né? Um exemplo. Daí eu tenho que entrar no foro de Porto Alegre. No foro central ou da regional de Porto Alegre, dependendo de onde ele reside. Mas é em Porto Alegre, sim. Comarca de Porto Alegre. Perfeito. Porque é o local onde que o devedor reside. Professor, seria válido no contrato, vamos tomar, por exemplo, a prestação de serviço, em vez de eu dizer a cláusula de eleição do foro de Novo Hamburgo, dizer eleição do foro do prestador de serviço, tentando prever o seguinte: caso haja mudança, que acompanhe o domicílio do prestador de serviço. Se é relação de consumo, se é contrato cível, tá? É respeitado a eleição de foro, tá, gente? Se é relação de consumo, se eu não me engano, é o artigo 102 do CDC, tá, gente? Se alguém puder olhar, se eu não me engano, é o 102 do CDC. É sempre do domicílio do consumidor. Tá, perfeito. Mas a minha dúvida está sendo qualquer tipo de contrato que não tenha uma eleição de foro legal, que nós vamos eleger por vontade. Em vez de eu nominar o foro, deixar ele relativo, lá do domicílio de fulano. Então, dependendo de onde ele estiver domiciliado na data da ação, seria foro diferente. É possível isso? É que daí, na realidade, o contrato, você já estabelece essa situação genérica, sem a identificação, como regra, você não coloca uma situação indeterminada. Como regra, nos contratos, a eleição de foro ela já está determinada, tá? Por exemplo, você já estabelece o nome da cidade, porque se lá no contrato tem ou a empresa localizada na cidade X, e lá está estabelecido, né, que a eleição do foro é na cidade do X, tá, ali, eu entendo que vai ter que ser naquela cidade. Porque o contrato, ele é um documento, tá, ele é um título, e eu não posso... houve alteração de residência, de domicílio, melhor. A alteração de domicílio. Como é que eu vou saber se alguém vai estar alterando de domicílio depois daquele contrato? E qual é o domicílio? Tá? Na minha percepção, fica algo meio que genérico, indeterminado. Como regra, nos contratos, você já estabelece.
ou a cidade de Novo Hamburgo, ou a cidade de Estância Velha, Campo Bom, Dois Irmãos e assim por diante. Taquara. Ok. Tá? Olha, eu vou dizer assim que dificilmente a gente enxerga um contrato ou analisa um contrato. Pode ter contratos? Pode, né? Não vou dizer que não, né? Mas, como regra, o contrato você utiliza sempre de quem está elaborando o contrato vai sempre favorecer o seu domicílio, tá, gente? Claro, se é de um bem, é do bem da coisa, né? Como regra. Tá? Então, nós estávamos falando de competência, falamos, né, pode ser do lugar quem se praticou o ato, ou que o fato ocorreu, que deu origem ao título, tá? Então, mas sempre se eu não tiver o domicílio, tá? E se o executado, ele não reside mais no domicílio, né, que ele residia antes, tá, gente? Ou quando que deu né, a origem, né, que foi elaborado o título. É possível que o oficial de justiça faça, vou dar um exemplo, nós temos aqui Sapucaí, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, depois de Novo Hamburgo, Estância Velha, as cidades praticamente não têm, não há uma demarcação que diga, olha, aqui é Sapucaí, aqui é Esteio, tá? Então, o artigo 792, ele permite, né, que os atos executivos que o oficial ele deverá cumprir, tá? E dentro desses atos está que ele pode cumprir em comarcas contíguas, tá? O que são comarcas contíguas, tá? É o exemplo Sapucaí Esteio, é o exemplo Sapucaí São Leopoldo, no qual, né, as cidades elas estão muito próximas e dificilmente de fácil comunicação, que se situem na região metropolitana, tá? Então, nesse sentido, o oficial de justiça pode cumprir de uma cidade atos executivos na outra. Como regra, quem cumpre os atos executivos é o oficial da comarca, tá, gente? Com esta a única exceção. Como nós já tínhamos falado anteriormente, tá, o artigo 792, ele possibilita também que o oficial de justiça, tá, quando necessário, ele utilize, tá, a força policial, mas isso precisa estar autorizado pelo juiz, que ele faz a requisição, tá, e daí a força policial acompanha o oficial de justiça, tá, gente? Nessas situações já determinado pelo juízo, tá? E também é possível a inclusão, meus amigos, né, do devedor em cadastro de inadimplentes, tá? Então, normalmente, essa situação, você faz o requerimento, então, nos títulos executivos extrajudiciais, a determinação está aqui no parágrafo 3º do artigo 792, e quando a gente falar em título judicial, é possível, a partir do artigo protesto, levar a protesto, o artigo 517, meus amigos, tá? O 517 do Código Civil, acho que eu não estou compartilhando, deixa eu só mostrar aqui para vocês. O artigo 517 do título executivo, ele também fala da possibilidade, tá, de levar a protesto, né? Então, a decisão transitada em julgado, né, poderá ser levada a protesto nos termos da lei. Então, você tem que ter uma certidão para protesto, você precisa requerer quando a parte não faz o pagamento, tá? E dessa certidão, daí você leva a protesto. Esta é a situação aqui, né, que você pode
né, protestar as situações do não pagamento, tanto do cumprimento de sentença como do título executivo extrajudicial, tá? E aqui a inscrição só vai ser cancelada se for feito o pagamento, tá, gente? Enquanto não for feito o pagamento, tá? Ou se for dada alguma garantia, tá? Ou se a execução for extinta por algum outro motivo, tá, gente? E a mesma situação do parágrafo 3º, tá? Por isso que eu levei lá para o artigo 517, se aplica à execução definitiva do título judicial, tá? Da sentença, ela também se aplica aqui nesta situação. Alguma dúvida, algum questionamento, meus amigos? Se não temos dúvidas, tá? Eu vou agora fechar a gravação, tá? E daí a gente vai conversar aí dos grupos, ou ver se alguém não tem grupo, tá, gente? E vamos fazer essa organização final dos grupos, tá ok? Alguma dúvida, algum questionamento? Tá? Então, eu vou fechar a gravação.